Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados, nosso programa semanal, que falamos sobre governança, gestão, sobre dados no contexto mais amplo. E é um prazer estar aqui com vocês. Na semana que vem, o Berg só estará com vocês novamente, conduzindo os programas, tá? E eu quero dar alguns recados antes da gente poder começar. Primeiro recado, gente, vamos lá. Lembrando que nós estamos transmitindo essa live também para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, para várias redes sociais e também na plataforma Digital Edu. Então, se você estiver com a gente na rede social, fique à vontade para colocar a sua pergunta. Porém, se você quiser ter um certificado desse encontro, tá? Você precisa estar aqui com a gente na Digital Edu. Vem para a Digital Edu, na tela tem o QR Code, vocês estão vendo aí embaixo, tem o site digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, ok? E vem para a live de hoje, tá bom? E o seguinte, no final, eu vou colocar no chat aqui da Digital Edu o link para a emissão do certificado de participação. Você vai clicar nesse link. Se você nunca emitiu certificado nenhum na Digital Edu, apesar de você já ter o seu nome cadastrado na plataforma, você vai ter que digitar o seu nome ali. Por quê? Geralmente as pessoas colocam em cadastro primeiro e último nome, primeiro e segundo nome, tem várias variações. Porém, para o certificado, é interessante que você esteja bem identificado. Então, por exemplo, no chat, eu uso Wagner Drummond, ok? Mas no certificado, tudo que eu emito, eu coloco Wagner Cruz Drummond, tá? Mas uma vez preenchido esse campo, você não precisa alterar mais. Vai clicar em emitir o certificado, vai ter na hora o certificado ali com QR Code, com validação. Nos próximos encontros, vamos supor que amanhã você esteja com a gente aqui no programa de agilidade e vai emitir um certificado também. Vai clicar no link que vai ser compartilhado no chat, vai abrir a tela para você e você vai ali já ter o nome completo, já o nome já preenchido e sem condição de alterar. Você não consegue alterar esse campo. Por que não consegue? Porque no passado já demos essa liberdade para todo mundo e pessoas emitiam para outras pessoas, e não é elegante isso, né? Então, assim, nós travamos. Para alterar o nome, você precisa entrar em contato com a gente em qualquer telefone de suporte técnico da plataforma, tá bom? É muito rápido, a gente altera para você na hora ali. Mas tome cuidado na hora de preencher. Preencha tudo maiúsculo ou a primeira letra maiúscula de cada nome, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos lá. O que interessa hoje é conteúdo, né? Vamos falar sobre, né, o arquitetos de dados na modernização de sistemas e novas tecnologias. E para bater esse papo conosco hoje, eu chamei Ricardo Roberto. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Prazer Tudo aqui estar com jóia. vocês. Maravilha, Ricardo. Ricardo, uma perguntinha. O meu áudio está picotando para você? Tá. Mas Tá? agora tá normal. Agora tá normal. Agora ele tá normal? Tá, se picotar, você Tá. pode me falar, é porque eu já fiz aqui a verificação do que é desde da semana passada e não descobri ainda qual é o motivo desse picote. Eu vou desabilitar aqui a redução de ruído de novo, Tá. só para a gente ter certeza. Tá aqui, vou diminuir um pouquinho o áudio aqui, ok? E vamos ver aí, qualquer coisa me fala, tá? Ricardo, é um Tá, ok. prazer ter você com a gente, né? Quem nos conectou foi o grande Jefferson Barbosa, parceirão nosso. E eu queria que você falasse pra gente quem é o Ricardo Roberto de Lima. Bom dia, gente. Bem, Ricardo Roberto de Lima nada mais é do que um apaixonado por tecnologia. Sou um professor por natureza, né? Desde os meus 17 anos eu ensino. E atualmente eu sou analista de dados da DataPrev e também trabalho como consultor em projetos de inteligência artificial e dados de diversas empresas do Brasil e do exterior. E também coordeno cursos de pós-graduação na região e também sou professor de várias instituições de ensino públicas e privadas aqui do Brasil.
É isso. Maravilha, excelente. E hoje o nosso bate-papo, né, Ricardo? Você que está ali com mão na massa constantemente, falando desse tema que a gente traz constantemente aqui para a Digital Edu, no programa Manhã com Dados. E assim, a modernização, né, de sistemas legados é um desafio enorme, né? Tem ali Isso. algumas coisas que já são utilizadas pela organização de forma ainda às vezes arcaicas, vamos dizer assim, há anos e anos e anos e anos. E há necessidades ali de ter toda uma estrutura de atualização, né? Assim, qual que é primeiro assim, qual que é o papel do arquiteto de dados nesse processo todo você começa mapeando o que existe, propondo nova arquitetura, ou é um processo mais gradual, estratégico? Não, Fala pra gente. ele envolve, Wagner, as duas coisas, tá? O arquitetura de dados hoje, ele profissional, ele é especializado em trabalhar em projetos que envolvam dados, em projetos, vamos chamar assim, nós temos sistemas transacionais, que são os sistemas tradicionais de ERP, né, CRM e tudo mais. Mas o engenheiro de dados e o arquiteto de dados propriamente dito, ele trabalha mais em projetos que envolvam grandes volumes de dados, orquestração de pipelines de dados em nuvem ou locais, aplicações que envolvam modelos de machine learning integrados a esse pipeline, tá? E uma série de outras aplicações. Então, o arquiteto de dados é porque existem duas diferenças, vamos chamar assim, existe o arquiteto de dados e existe o arquiteto de soluções, que seria mais um arquiteto que vai tentar ver qual é a situação atual dos sistemas, das aplicações, e vai tentar fazer uma migração dessas aplicações para tecnologias mais recentes, ou mais atualizadas, ou mais na moda, vamos chamar assim, né? Eu costumo dizer, um arquiteto de dados ele tem que ter um conhecimento tanto técnico, como também a nível de processo, para ele poder encaixar melhor aquela determinada solução de acordo com as tecnologias e os padrões e os métodos que existem dentro da empresa. Interessante. Muito bom. E assim, então, mas vocês estão totalmente envolvidos e acabam que vocês são, na minha visão, vocês acabam sendo ali a pessoa responsável ali por ter para que a transição que seja realizada realmente, né? Isso. O que acontece muito hoje é que nós temos aplicações, vamos chamar assim, aplicações legadas, que trabalham em cima de uma plataforma, né, ou através de alguns frameworks, e que se você for fazer uma migração dela para uma outra plataforma mais moderna, vai existir um trabalho, um processo aí de refatoramento ou de reconstrução da aplicação, às vezes, toda. E o que a gente consegue fazer de forma mais natural é tentar fazer todo o processo criando um pipeline de orquestração. Às vezes você faz uma rotina utilizando um sistema, aí a gente pode tirar esse sistema e colocar uma automação através de jobs, através de workflows ou ferramentas de orquestração para fazer esse processo. Isso aí já vai garantir a alta disponibilidade do serviço e garantia de que a informação ela consiga trafegar da sua origem até o determinado destino. E isso utilizando as ferramentas, os frameworks, as tecnologias mais modernas, principalmente plataformas em nuvem hoje, que a gente tem à disposição. Bacana. Assim, no final eu vou trazer um pouco mais sobre isso, mas você consegue indicar para a gente sabe que nem sempre as coisas não podem começar com processo, com ferramenta. Sim, eu vou implementar a ferramenta X, Y, Z. O processo que é executado na empresa hoje tem que ser avaliado, né? Sim. Então, começa pelo processo e tudo mais. Porém, vamos supor que o processo já foi avaliado, já foi revisado. Ferramentas. Você tem dicas de ferramentas para quem hoje quer uma reestruturação de toda a sua né, fazer uma arquitetura de dados oficialmente para as pessoas utilizarem? Veja, tem alguma dica? Tenho, sim. Ferramentas, você pode utilizar tanto ferramentas de modelagem, que servem para desenhar o modelo de arquitetura,
de acordo com a sua necessidade. Uma das ferramentas que a gente utiliza bastante é o Archimate. O Archimate é uma ferramenta de modelagem onde você consegue construir nós, definir fluxos, definir as operações e os links de ligação. E nós temos também plataformas onde a gente documenta esses artefatos através de cenários arquiteturais e disponibiliza esses artefatos para os arquitetos de soluções e para os desenvolvedores, as equipes que vão desenvolver os projetos. Através desses documentos, a gente chama de CAs, são cenários arquiteturais, a gente consegue desenvolver também aplicações de referência. E aí, junto com os cenários arquiteturais e as aplicações de referência, que seria um mini MVP, a gente dá subsídios para que aquelas pessoas que vão desenvolver a solução definitiva consigam implementá-la de ponta a ponta. Agora, nós trabalhamos com soluções tanto locais, né, on-premise, dentro da DataPrev, dentro do portfólio dos data centers da DataPrev, que é em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília, como nós temos agora a utilização de plataformas em nuvem. Nós já temos contratos com a AWS, modelos públicos e on-premise. Nós temos também com a Oracle Cloud, modelo público e on-premise, e nós temos também com a chinesa, com a Huawei, modelo do HCSO, tanto no ambiente público como também no on-premise. Então, nossas soluções, elas são soluções de multi-cloud hoje, onde uma parte pode ser utilizada com as tecnologias e as ferramentas locais dentro do ambiente da empresa, mas também nós temos o Object Storage, ferramentas de orquestração e de manipulação do dado em ambiente de nuvem também, disponível. Bacana. Só para a gente entender, Ricardo, a gente, o programa aqui, a gente busca, nós temos pessoas que já são da área de dados, pessoas que querem aprofundar sobre alguns temas, pegar insights e tudo mais. Outras estão começando agora, outras são mais novas na área. E nós falamos constantemente sobre governança de dados. Qual que é a relação entre arquitetura de dados, governança de dados? Só para as pessoas entenderem o que está dentro de quê, o que está no processo. Tá, as diferenças, né? Isso. Então, vejam só, quando a gente fala de arquitetura de dados, a gente está falando em um profissional, pessoas que trabalham nessa área que vão propor soluções para resolver problemas um pouco mais genéricos, mas que está relacionado a qualquer tipo de dado. Tanto dado estruturado, não estruturado, como semi-estruturado. Quando a gente fala da questão da governança, a governança, ela lida tanto com esses aspectos relacionados à arquitetura, mas ele também vai a um ponto a mais, porque na governança eu me preocupo com a parte de monitoramento do dado. Na governança eu me preocupo com a parte da linhagem do dado. Então, o que seria a linhagem? Só para vocês terem uma ideia. Se eu vou pegar um dado relacionado à carteira de trabalho digital e eu vou colocar ele dentro de um storage object, né, de um bucket, e esse dado ele vai ser tratado, manipulado, orquestrado, até chegar numa base colunar, vamos chamar assim, um BigQuery da vida. E aí depois ele vai ser disponibilizado alguma informação para ser apresentada dentro de um painel. Então, essa é uma solução de ponta a ponta. Tanto vai da origem, que é a informação da carteira digital, até chegar lá no seu destino. A linhagem de dados, por exemplo, que é a parte da governança, ele vai dizer, olha, esse dado, no dia tal, na hora tal, estava em tal lugar. No dia tal, na hora tal, ele foi para outro lugar e foi transformado para isso. Na dia tal, na hora tal, foi modificado para isso. Então, a parte da governança, ela lida tanto com os aspectos relacionados a onde está o dado, por onde ele passou e como ele está hoje, como também ela lida com a questão de segurança e de disponibilidade dos serviços. Por exemplo, na hora de fazer uma autenticação, eu como um arquiteto de dados, eu vou entrar na aplicação e eu vou ter meu login e minha senha, né, minhas credenciais de acesso. Na hora que eu consigo acessar um recurso, ele vai mostrar para mim somente aqueles módulos, aquelas aplicações da qual eu tenho permissão de acessar e de validar. Ele não vai mostrar tudo. E é através da governança que você consegue definir esses limites em termos de nível de usuário, grupos de usuários,
e permissões a nível de objeto, dentro daquele contexto. Então, a governança, ela lida justamente com esses aspectos de validação, orquestração e manipulação. Se eu entendi bem, se eu estiver errado aqui meu entendimento, pode me falar, tá? Porque eu não sou especialista de dados. Mas assim, a arquitetura é um projeto técnico de como os dados serão estruturados e a governança é o conjunto de regras, processos que vão tocar aí, garantir. E assim, como eu vou dizer, a arquitetura de dados constrói a casa, né? E a governança garante que ela seja habitada de forma segura, organizada, sustentável, certo? Perfeito. Seria uma coisa basicamente assim, né? Exatamente. A arquitetura de dados, ele define, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí da casa que você disse. A arquitetura de dados, ele define, por exemplo, se a casa ela vai ser de primeiro andar, se vai ter térreo em primeiro andar, se a casa ela vai ter a cerâmica, porcelanato, se a casa ela vai ter 2 quartos, 3 quartos, 2 carros na garagem. E isso é definido na arquitetura. Você constrói, define lá os locais, define como ele vai ser executado. Sim. E quais as ferramentas vão ser necessárias para ele sair de um lugar para o outro. Isso é o papel do arquiteto. Ele define essas regras e essas operações. E quem faz a governança é como você mesmo falou, ele vai definir os detalhes. Quem vai ter acesso, quando, por quê, quem vai limpar, quem vai varrer. Bacana. É isso que ele vai fazer. Vou deixar bem claro, eu acho que essa pergunta foi bem assim, estratégica para o pessoal poder se alinhar. E quem está novo aqui, gente, quem você está conversando nessa área, já sabia um pouquinho sobre isso também. E assim, vamos lá, já que nós estamos aqui falando de arquiteto, de casa e tudo mais, né? O arquiteto de dados fazendo analogia a um arquiteto de um novo prédio, né? Mas quando o prédio já existe, como ele lida com essa resistência à mudança e com a complexidade de sistemas antigos? Quais são as maiores barreiras que vocês enfrentam? Certo. Veja só, quando a gente pega um projeto que já é um sistema legado ou uma aplicação tradicional, o grande problema hoje está relacionado a garantir com que essa casa funcione da mesma forma que funcionava antigamente. A gente tem que garantir que os pré-requisitos mínimos de funcionalidade da aplicação eles se mantenham estáveis, confiáveis, seguros. E fazemos justamente a proposta de solução que envolva o aumento daquela disponibilidade a médio e a longo prazo. Tá? Então, a gente tem que garantir que aquela solução, que já é o feijão com arroz, funciona e que ele vai continuar funcionando. Porém, a gente tem que propor sempre soluções mais modernas, atualizadas e mais escaláveis, a palavra correta é essa, escalabilidade, para garantir que ele não funcione apenas para aquele cenário antigo. Vou dar um exemplo para você, Wagner, bem interessante. Nós temos aplicações que, quando elas nascem, quando elas são construídas inicialmente, antigamente, né, eles funcionavam para trabalhar com 100 usuários concorrentes. E essas aplicações hoje elas cresceram tanto que a quantidade de usuários que nós temos no Brasil chegou a mais de 10 mil pessoas trabalhando concorrentemente. Então, a arquitetura da solução que foi proposta naquela época só atendia até 100 usuários. Se eu colocar os 10 mil para trabalhar agora em cima dessa solução legada, o sistema vai travar, o sistema vai parar, ele não vai atender aquelas necessidades. Então, o que é que o arquiteto faz? Ele cria uma nova solução que roda em cima daqueles 100, mas ele já projeta o sistema que atenda não apenas os 10 mil, mas que já consiga chegar numa escala de 50 mil pessoas, por exemplo. Porque a gente sabe que o sistema ele vai crescer de forma gradativa. Eu gosto de fazer analogia, eu sou engenheiro, tá? Por isso que às vezes eu falo muito sobre prédio, casa, essas coisas. É bom. Mas assim, porque eu falo assim, quando você falou de escalabilidade, só para quem aqui às vezes, né, o que seria ser escalável? Antigamente, quando nós não éramos digitais, né, as empresas estão instalando ali, então ela já pensava, opa, aqui se eu quiser expandir, eu consigo comprar esse lote, eu consigo aumentar, e vai crescendo. Nesse universo digital, ferramentas e tudo mais, você tem que ver a capacidade, né, de
de usuários possíveis. Na pandemia, muitas ferramentas tiveram problema, né, Ricardo? Assim, nesse universo que eu estou. Por quê? Não estava acostumado com 100%. 100% não, mas vocês entenderam a mensagem. Com 100% de pessoas migrando para um único digital. Local, que era o digital. Isso. Então as ferramentas deram pane, assim, considerável, né? Eu faço eventos e teve plataforma que estava transmitindo um evento e ela caiu, parava, literalmente parava. O Zoom, por exemplo, teve uma mudança grande, né? Estou falando da minha área aqui, né? Mas também isso funciona para todas as áreas, inclusive nessa parte de dados, tanto ferramenta e tudo mais, né? É uma analogia que faz sentido. Faz sentido, sim, Wagner. E, inclusive, vamos pegar outro exemplo mais didático também, parecido com o que você mostrou agora. Vamos pensar que você tem uma aplicação que tem o seu e-commerce. E aí o seu e-commerce, ele roda hoje em cima de um cluster de máquinas, que é um nó, servidor master, e 2 nós secundários. Então, você vai ter um cluster com 3 máquinas, que rodam normalmente por mês, e aí você paga uma quantia X para hospedar esse serviço normal. E aí o seu e-commerce, você precisa que ele cresça durante uma semana. Vamos supor que vai ter o Black Friday. E aí o Black Friday dessa minha loja de e-commerce, ele vai durar uma semana. E aí durante essa semana eu preciso fazer com que a minha infraestrutura, onde estão os meus serviços de cloud, os meus serviços de e-commerce, ela cresça. Então eu vou sair de um cluster de 3 nós e vou passar para um cluster agora de 8 nós. E aí eu vou ter um nó master e 7 nós secundários, né, que vão estar compartilhando lá o recurso. E ele vai estar durando durante uma semana, que é o tempo do Black Friday. Durante esse período, eu tenho que garantir a alta disponibilidade do meu serviço. Porque a quantidade de usuários ele vai sair de uma escala de 100, né, por dia, e ele pode ir para uma escala de 2.000, 3.000, 4.000 usuários no dia. Então, se eu tivesse mantido aquela minha arquitetura, minha funcionalidade com 3 nós, ia dar problema lá no servidor, ia cair, eu ia deixar de vender. E eu, expandindo para 9, 8 nós, eu consigo dar conta. E ali vai ter um custo, é claro. Mas durante uma semana eu vou estar vendendo mais também. Então, tem o custo-benefício. Eu vou ter aumentado as vendas, né? O faturamento vai ter crescido, durante aquele período vai ter produtos sendo comercializados. E aí sim, quando chega no final do mês, eu chego na plataforma de nuvem que é contratada, e aí vai ter um acréscimozinho lá na conta, na mensalidade, mas é vantajoso. Então, o papel do arquiteto também é de fazer com que essas soluções elas sejam altamente escaláveis e garantam essa continuação do negócio. A gente tem que pensar sempre nisso. O cliente que está na ponta, ele não quer saber se seu sistema falhou por isso, por A, por B, por C. Ele quer que aquela coisa funcione e funcione sempre que ele precisar. Esse é o grande desafio nosso. Bacana. Então, assim, uma vez definido o processo ali, o arquiteto ele tem que realmente dar assim, a sua... o que vai ser, como eu vou extrair aquele dado, qual ferramenta eu vou utilizar e tudo mais. E a gente está falando de tecnologia, né? Isso. O Ricardo, tecnologia, com certeza. E assim, com a quantidade de novas tecnologias que estão surgindo aí, né? A IA, machine learning, computação nas nuvens, vou falar milhares aí. Como o arquiteto de dados decide o que vale a pena ser implementado, quais critérios que são usados para preparar, para separar, né? O que é hype Sim. do que realmente vai trazer valor para a empresa? Bem, isso que você falou aí é bem interessante, Wagner, nessa pergunta, porque ela está ligada diretamente à questão de você criar cenários e testar esses cenários o tempo todo. Então, nós temos tecnologias que são bem recentes, por exemplo, o uso aí da IA generativa, são tecnologias que surgiram em laboratório a partir de 2020, e a nível comercial, eles foram implementados no final do ano de 2022 e início do ano de 2023. Então, nós temos aí aproximadamente 2 anos, 3 anos, do uso dessas novas tecnologias de IA generativa, que a partir desse momento você teve uma expansão aí
no uso de ferramentas e de soluções voltadas para essa parte. Do ponto de vista da arquitetura de dados, a gente se preocupa em estar sempre preocupado em criar soluções que são altamente recomendadas pelas grandes players, vamos chamar assim. Então, a gente não se preocupa somente a gente quer usar plataformas open source, a gente usa bastante plataformas open source, mas a gente se preocupa também em utilizar plataformas proprietárias, porque eles garantem para mim justamente a consultoria, garantem para a gente a execução desses projetos, caso haja alguma falha, algum problema. Então, é sempre importante a gente usar os dois, tá? Tanto as soluções e as ferramentas baseadas no modelo open source, como também as soluções e as ferramentas baseadas no modelo que é privado das grandes nuvens. E assim, a nossa preocupação relacionada à Hyper é não ficar querendo usar sempre aquela modinha que está sendo utilizada naquele momento. A gente se preocupa em entender a modinha, a gente se preocupa em surfar a modinha, né, e usar a modinha também, mas a gente que está preocupado em garantir a continuação do negócio a nível empresarial. Estou preocupado a nível de manter a coisa funcionando. Se a gente consegue mantê-la funcionando de forma altamente escalável e altamente disponível, utilizando ferramentas mais tradicionais, a gente usa as tradicionais. Se a gente consegue fazer isso usando uma ferramenta mais nova, mais moderna, com IA generativa ou com os serviços XPTO, a gente usa também. A gente não tem essa questão. Mas o grande que hoje é garantir que o modelo de negócio seja atendido de forma satisfatória. Porque, assim, o cliente não está preocupado com o que você está usando por baixo, a nível de arquitetura. Ele quer somente que o serviço que está lá na ponta, o dashboard que apresenta, o modelo de IA que faz a regressão ou a classificação, o modelo de IA generativa lá, que usa lá o processamento de linguagem natural, a visão computacional, faça o seu trabalho, e de forma a garantir que ele consiga ser feito para 100, para 1.000, 10.000, 100.000 pessoas que vão utilizar aquela coisa. E que na ponta, aquela arquitetura e aquela solução do pipeline que foi construído atenda e consiga se adaptar à quantidade de usuários ou pessoas que estão querendo usar o serviço. Fantástico, Ricardo. E assim, vamos pensar no futuro, no médio, longo prazo. Que é uma coisa, para uns, longo prazo são 15 anos, para mim, longo prazo são 5 anos, ainda mais nesse mundo nosso aí de mudanças sempre mais perto uma da outra. A gente não pode fazer um panorama de 15 já muda todo um contexto, né? Isso. Mais complexo. E assim, olhando para o futuro, qual tecnologia, tendência que você acredita que irá revolucionar a forma como os dados são arquitetados e consumidos nos próximos anos? Veja só, o uso das IA generativas hoje já é uma realidade em todas as áreas, né? Como um todo. O que eu acredito é que no futuro bem próximo, os processos de automação, de orquestração de dados, eles vão ser cada vez mais automatizados. Então, desde criar uma esteira, a disponibilizar, fazer deploy de serviços, a criar modelos e templates automatizados com o uso da IA, ele vai evoluir de maneira mais natural. Vamos pegar um exemplo aqui. Você vai precisar disponibilizar dados não estruturados. E aí você, através da IA generativa, você vai conversar com as aplicações ou com os frameworks. Por exemplo, eu vou chegar na plataforma da Amazon e vou chegar lá e vou dizer, olha, Amazon, eu preciso criar um Object Storage aqui que vai armazenar dados não estruturados, que vão ser um bucket onde vai ter fotos e vídeos, e eu vou precisar também de um outro bucket onde vai ter texto, arquivos de texto. E aí, de forma natural, a Amazon ela vai, utilizando os frameworks que ela já tem, que ela já possui, ela vai disponibilizar para mim esse bucket. Depois que ele disponibilizar, a ferramenta de orquestração, ela já vai começar a fazer o link, ela já cria um pod, ela já define as estratégias, e aí no final ela diz, olha, agora, depois que você tratou esse dado e armazenou direitinho, eu vou precisar agora disponibilizar ele de forma
a gerar um data warehouse, né, através do Amazon Athena. Eu vou precisar gravar esses dados aí no modelo multidimensional. E tudo isso você falando em linguagem natural. Como eu estou conversando com você aqui, estou conversando aqui e aí uma IA generativa vai estar criando esses pipelines. E aí, no final, eu vou dizer, olha, agora, utilizando o Amazon Silver Site, que é a ferramenta de click view lá, de dashboard deles, construa para mim um dashboard com 4 KPIs, 5 gráficos com informações estatísticas e um mapa, e com 3 filtros relacionados a isso, isso e aquilo outro. Pronto. E aí, o assistente de IA generativa, ele vai estar pegando essas informações e ela vai estar construindo para a gente esse pipeline. Então, no lugar de a gente demandar uma semana, 2 meses, ou, sei lá, 1 mês de trabalho ou de esforço para projetar as arquiteturas e implementá-las, porque assim, quem projeta é o arquiteto, quem implementa seriam os engenheiros de dados, né, ou os desenvolvedores também. Ao invés de ter isso, a gente vai ter os profissionais que vão estar... Agora veja, Wagner, o conhecimento técnico, ele é muito mais importante agora, porque na hora que você vai fazer a engenharia de prompt, de sair perguntando aquelas etapas, as perguntas que você vai ter que fazer para as IAs generativas, elas têm que ser bastante técnicas, sobre o ponto de vista de que, como ela já entende que existe aquele componente na nuvem da Amazon, que já existe aquele pipeline, que já tem um bucket, que já tem isso, aquilo, outro, ele vai facilmente entender o que você está pedindo e vai construir aquilo de acordo com o que você solicitou. Então, um dos grandes, vamos chamar assim, Isso aí. O que o profissional, o arquiteto de dados do futuro, ele vai precisar saber é não apenas das tecnologias ou das ferramentas ou dos frameworks, mas ele vai precisar ter um conhecimento muito mais de integração, de manipulação e de orquestração. Ou seja, ele vai ter que saber perguntar corretamente para a IA generativa para ela juntar as peças do Lego. Sim. É a forma que a gente pensa, assim, por exemplo, né? Você tem que dar o subsídio, porque a IA, tudo vai ser baseado com... tudo assim, já está sendo. Sempre a IA está envolvida. A IA, ela é baseada em estatística. Então, se eu perguntar para ela, para falar assim, cria para mim uma arquitetura de dados para esse processo, ela vai te responder. Só que a pergunta é muito ampla. Isso. É muito ampla. Então, ele vai pegar todas as possibilidades possíveis ali. Se você vira e fala, faz uma arquitetura de dados baseada num processo XYZ, para a área tal, e dá mais subsídios para ela ali, as possibilidades diminuem significativamente. Isso. Então, assim, você falou em engenharia de prompt, inclusive, é um treinamento que todo mundo deveria fazer, tá? Exato. Vou aproveitar o merchan aqui, que eu não costumo fazer, em breve, tá? Vai ter a turma 2 aqui na Digital Edu, ao vivo, com o grande Jefferson. Perfeito. Você conhece o Jefferson, né? Conheço. Trabalhamos juntos. Ele é um cara fora do normal. Para mim, não tem como. Perfeito. E assim, trabalhamos juntos, inclusive, num projeto bem legal, Wagner, que foi da CBMN. Não, CBMN ou CBMM? CBMM. É a empresa de metalúrgica, né, relacionada a essa parte do nióbio. Eu fui o chefe, o líder de PMO deles por 4 anos. Eu moro em Araxá. Então nós estivemos aí. Trabalhei 4 anos ali, então projeto de CAPEX da CBMM, eu fiquei 4 anos. E conheço demais, já fizemos aí expansões, foi bem bacana. Muito bom. Então, assim, nós trabalhamos aí um projeto de uma batalha de dados, né? Como se fosse um hackathon, com os funcionários lá da empresa, e foi bem interessante, foi bem legal a experiência que a gente teve lá. Foi antes do problema da TI que teve lá ou foi depois? Não sei se você sabe desse lance, né? Mas foi no ano 2024.
Ah, não, já. O que teve lá, o problema na TI lá foi Já tinha sido resolvido. 2015. É, Não, tem muito tempo. tem muito tempo lá. Cara, que maravilha, que coincidência é essa, viu, bicho? Assim, ali você tem. É muita coisa. Não vou falar aqui do tema, não, mas é uma área que poucas pessoas conhecem, né? Quando fala de nióbio, Isso, não tem como falar de outra empresa, né? Porque a detetora é de praticamente 90% da produção mundial e perfeito, 75% das reservas mundiais, né? Que está aqui no perfeito, Brasil. Mas vamos lá. perfeito. Sem querer, né? Até pra não focar nisso, porque quando eu entro numa área que eu conheço, mas é com essa coincidência que você falou aí. Então, assim, na IA, né? Falei aqui do grande Jefferson, é, vai ter o treinamento de a turma 2 da arquitetura de dados. Mas o bom é que não é só arquitetura, tá? Ó, gente do céu, De é engenharia bonito de falar. prompt. Engenharia de prompt com agentes inteligentes, tá? Então fiquem de olho aí aqui na plataforma. E assim, você falou né, um pouco pra gente sobre essa tendência de dados. Como que as pessoas podem se preparar para essas mudanças na sua função, por exemplo, que é o arquiteto de dados? Como que vocês podem se preparar? Que eu creio que você já respondeu com relação a IA, né? Sim, mas assim, a gente tem que se preparar através de treinamento mesmo, né? Qualificação, certificações. Eu acho que hoje em dia o grande desafio nosso é a gente entender bem como funcionam as plataformas, principalmente as plataformas de nuvem. Cada plataforma dessa, você tem em torno de 400 a 500 serviços disponíveis lá para serem utilizados. Então, por exemplo, na Huawei nós temos mais de 450 serviços, na AWS também 500 serviços, na Oracle Cloud mais 400 serviços. Então, o arquiteto ele tem que estar disponível a aprender e a utilizar essas plataformas e tentar utilizar o que há de bom de cada uma delas, porque eu posso ter soluções híbridas. Eu posso ter uma parte sendo feita inicialmente na AWS, a parte do meio sendo feita na nuvem da Oracle e a parte final sendo feita na nuvem da Huawei. Então, eu vou utilizar o que há de bom e o que há de melhor em vários mundos. Eu não necessariamente eu preciso ter apenas de um só fornecedor. Porque se eu ficar só com um fornecedor, pode ser que aquele fornecedor aumente o preço daquele produto ou daquele serviço, e aí minha empresa vai ficar refém daquele cara. Não. Você tem que entender, mas você tem que entender também que existe não apenas um único fornecedor para aquela solução, para aquela tecnologia. E de acordo com a necessidade, você migrar. Não, aqui ele faz isso, a gente pode trocar esse por esse. Aqui a gente pode trocar esse outro Lego aqui por esse outro Lego. Aqui a gente pode trocar esse por esse outro. E aí você vai garantindo a alta disponibilidade da solução arquitetural, né? E não apenas ficar voltado. Eu costumo sempre dizer para meus colegas, eu disse, cara, não existe o melhor, existe o que atende naquele momento. Se a solução melhor é aquela que consegue atingir os resultados a nível de negócio. Mas se hoje essa solução não está atendendo, vamos trocar essa aqui, eu tiro esse pneu e coloco esse outro novo agora, e ele vai atender, é igual um carro de Fórmula 1. Você tem que pensar numa arquitetura como se fosse um carro de Fórmula 1. O carro está rodando, ele está lá com vamos chamar assim, a prova ela tem 70 voltas, você está numa volta de número 55, está em segundo lugar no grid, né, na corrida, e o teu pneu está começando a ficar careca. E aí? O que é que você tem? Qual é a alternativa que você tem? Ou tu vai para o box, troca 2 pneus e volta rápido para chegar em quarto lugar, e aí você dá o gás aí nas voltas finais para tentar chegar em primeiro ou segundo. Então, é uma estratégia. A arquitetura, ela funciona dessa forma. Você tem que estar sempre pensando nela dessa maneira, que aí os objetivos você consegue alcançar, levando em consideração esse aspecto. Bacana, né? Assim, ó, tivemos um bate-papo aqui bem bacana sobre. Espero que tenha dado insights para vocês, mas eu queria fechar esse bate-papo nosso, Ricardo. É, eu sei que você tem aula agora, né? 9h50, não é isso? Isso. E deixa eu fazer, vamos fechar o nosso bate-papo aqui agora, só assim, você não precisa explicar detalhadamente o que é, mas eu vou te perguntar alguns mitos
da área, para você poder falar se realmente é mito, se é verdade, tá? E desmistificar ou confirmar para as Tá. pessoas sobre esse item, né? O primeiro mito ou verdade aqui que eu tenho é assim: a arquitetura de dados é responsabilidade exclusiva da TI. Não. Assim, em termos de projeto, ela é uma a arquitetura de dados, ela envolve a empresa como um todo, né? Ela envolve a organização. Ela é uma das, vamos chamar, caixinhas que compõem o processo, tá? Os arquitetos de dados, eles propõem as melhores soluções para que possam ser desenvolvidos dentro de uma esteira de desenvolvimento. Quem vai usar essa esteira? Vai ser a equipe de programadores, desenvolvedores, Sim. testadores. E eles vão se basear pelo conhecimento mais sênior, vamos chamar assim, né? Com mais senioridade desses profissionais que já passaram por isso. Então, geralmente, dentro de uma equipe de arquitetos de dados, você não vai ter um cara lá júnior trabalhando. Uhum. É muito raro, é muito difícil. Você vai ter os caras do cabelo branco. Você vai Arriscado, ter, né? você vai ter os caras aí com 20 anos, 30 anos de experiência no mercado. Vai ver o cara que construiu desde os sistemas legados no mainframe até as aplicações de microserviços e serverless rodando todas em nuvem. Então, o cara já passou por muita coisa. Então, assim, ela faz parte da empresa, tá? Não é apenas a parte da tecnologia. A tecnologia, ela compõe. A gente entende. Se você falar de tecnologia, a gente sabe expressar e resolver. Mas faz parte também de um processo. Mito 2. Se eu tenho uma ferramenta moderna, já tenho uma boa arquitetura. Não, é mito. É mito, Boa. tá? Algumas aqui, depois que eu fiz o bate-papo com você, eu falei assim, gente, a gente já respondeu todas elas, mas eu vou fazer a dinâmica assim mesmo. E o último nosso mito, né? Uma vez criada, a arquitetura de dados não precisa mudar. É mito. É mito. A arquitetura, ela é dinâmica, ela é constantemente atualizada. Um documento de arquitetura que você monta hoje, ele atende às necessidades atuais, de hoje. Esse documento, ele precisa evoluir, e essa arquitetura também, ela precisa evoluir ao longo do tempo. Tá? Daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, Sim. já vai ter outras ferramentas, outros frameworks, e essa arquitetura, ela tem que evoluir junto. Tá? Você tem que entender que, no momento da foto de hoje, ela atende. Então, esse é o desenho estático atual. Mas daqui a 6 meses já vai ter outro. Vou dar um exemplo agora. Nós temos modelos de arquitetura e de soluções que a gente desenvolveu na DataPrev agora, que é um modelo híbrido. Eu tenho metade da solução rodando dentro da DataPrev, on-premise, e a outra metade está rodando na nuvem pública da Oracle, dentro do OCI. Só que daqui a 2 meses vai entrar a nuvem privada dentro da DataPrev no data center de São Paulo. Então, a Oracle ela vai vir para dentro do ambiente nosso aqui, local. Então, quando for daqui a 2 meses, eu já vou ter que mudar toda a arquitetura, porque eu vou ter já as ferramentas dentro da casa. Se eu tenho a ferramenta dentro da casa, eu não vou precisar jogar ela para um object storage, na nuvem, para fazer tratamento lá em cima. Eu vou fazer todo o tratamento dentro do meu ambiente. Eu já vou precisar mudar a arquitetura. Entendeu? Totalmente não. Maravilha, Ricardo, excelente. Bate-papo fantástico, espero ter dado insights para todas as pessoas que estão com a gente. Quero aqui agradecer, né, em Eu nome agradeço. da BLR Data, que é a realização desse encontro nosso semanal. E quero deixar aberto aqui agora para você poder dar a sua mensagem final e despedir da turma que está com a gente, das pessoas que vão assistir as gravações. Eu queria agradecer a você, agradecer ao professor Jefferson também pelo contato, ele que fez essa ligação entre eu e você. Agradecer a plataforma da Digital Edu, tá? E todos os alunos, os patrocinadores e as pessoas que estão envolvidas. E dizer que eu estou à disposição, Wagner, para a gente conversar a respeito não só desse assunto na área de engenharia de dados, de arquitetura de dados, mas também sobre outros assuntos correlacionados, tá? Também a parte de nuvem, de agentes, por exemplo, voltados para a parte de engenharia de dados.
que tanto existe a parte de agentes voltados para a parte de educação, a parte de medicina e outras áreas correlatas que a gente consegue desenvolver e aplicar, tá? E aí, eu agradeço demais a vocês aí pela oportunidade, um grande abraço a todos. Fantástico, coloquei seu Instagram, viu, gente? Coloquei o Instagram dele para vocês aqui no chat, então fiquem à vontade aí. Ricardo, excelente aula para você agora, ótimo dia, bom final de semana. E Obrigado. Com certeza vamos conversar depois para trazer mais temas também, que temos muita coisa bacana pela frente aí, tá? Tá, joia. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, Ricardo, sucesso! Valeu. Fantástico, gente. Excelente bate-papo. E esses bate-papos que a gente tem aqui, o interessante é que os temas eles são sugeridos por vocês, tá? Inclusive, vocês podem aqui na plataforma Digital Edu, vai ter uma mudança significativa na plataforma, tá? De visual nesses próximos dias. Já está aqui agora, já praticamente pronto. Eu estou finalizando com o time aqui algumas mudanças, algumas coisas, para depois estar transformando isso no aplicativo. Então vai facilitar bem para vocês, tá? Vai ter ali ferramenta para vagas, vai ter muita coisa interessante. E assim, então vai ter essa mudança aí, tá? Eu perdi eu ia falar uma coisa com vocês aqui, acabei esquecendo. Eu tenho esse lapso. Eu que colocar no chat aí, eu volto, se eu não falei a mensagem oficial, tá? Então vamos lá, gente. Lembrei. Então vocês podem sugerir os temas. Na parte de baixo da tela, abaixo do vídeo, tem ali, né? Quem está no telefone vai estar abaixo do chat, tá? Tem aqui os botões de sugerir tema, sugerir, reportar uma palestra. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu botar aqui do lado, que eu vou compartilhar com vocês, para mostrar para vocês as funcionalidades aqui, para vocês poderem utilizar, tá bom? Compartilhar tela. Compartilhar tela. Deixa eu pegar aqui. Ó, vocês estão vendo a tela nossa aqui agora, né? É a mesma tela que vocês estão vendo aí, tá? Aqui do lado embaixo, tá vendo que tem um vídeo aqui, que tá o Ricardo e eu do lado. Embaixo tem as logomarcas e abaixo tem os botões. Então tem o suporte técnico que tem nas nossas páginas, tem acessar as gravações direto, sugerir um tema e reportar a apresentação. Quando você clica aqui em sugerir um tema, eu vou clicar com o botão direito para não mudar a tela. Vai aparecer ali um botão para você sugerir, né? Já puxa o seu nome do sistema, tá? Já puxa o seu e-mail do sistema, telefone também, ok? Para a gente saber quem foi, para poder, se tiver dúvida, perguntar, tá, gente? Não tem como você sugerir um tema anônimo aqui. Para qual programa você quer sugerir, tá? Se você não souber qual, coloca outros aqui, não tem problema nenhum não. Descreve o tema e faz alguns comentários. Pode até indicar o professor, se quiser, até o palestrante. Fica a critério de vocês aí, tá? E o outro é o reportar uma apresentação. Sim, nos programas você pode estar reportando a apresentação sua aqui, um bate-papo, o que for. Então, quando você clicar aqui nesse link aqui, vai abrir a segunda tela, submeta uma apresentação. Então, aqui tem as informações que são puxadas do sistema, e aqui embaixo, ó, você vai ter o título da apresentação, qual o programa, né, o tema geral, título da apresentação, resumo que você quer apresentar, o idioma, já palestrou antes, sou autor de livros e falo livro, e tem aqui as informações básicas. Se você quiser sugerir um painel, por exemplo, tá aqui, ó, painel, bate-papo, mesa de debate. Você pode colocar informações adicionais, o nome dos componentes, ok? Se você tiver já os nomes dos componentes que você quer, tem em mente. Tá? Aceita os termos, porque recolhe dados, tá? E envia a sua palestra, a gente vai receber notificação e nós vamos avaliá-la aqui, entrar em contato com você, tá bom? Então aqui você tem essas funcionalidades, você pode sugerir um tema. Sobre dados, por exemplo, o que vocês querem de conhecimento? O que vocês querem de conteúdo? O que vocês querem, né, que ainda não foi falado ou que você quer que seja aprofundado sobre o tema de dados? Então, isso é
é muito importante para a gente saber também e direcionar para vocês os temas que são realmente do interesse de vocês. A gente busca aqui entender, faz algumas pesquisas, mas depois vocês podem ficar à vontade para sugerir os temas que vocês acharem interessante, porque o programa pode ser feito por vocês, tá bom? Eu vou colocar no chat para vocês agora o link do certificado de participação. Quem estiver nas redes sociais e quiser o certificado agora, ao vivo, está assistindo a gravação, não tem jeito. Vem para Digital Edu, digitaledu.com.br, o QR Code está na tela. Faz um cadastro gratuito ali e entra na live de hoje. E no chat eu vou colocar o link que vale por 5 minutos, tá, gente? O link ele é via token, tem um token no final que ele é mutável, então ele vale por 5 minutinhos, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, copiar o link, deixa eu fazer aqui a emissão, vamos lá. Lembrando, se você nunca emitiu um certificado na Digital Edu, quando você clicar, você vai ter que colocar o seu nome. Coloque uma vez. Depois de colocado, você não consegue alterar mais para os próximos. Nos próximos certificados que você for emitir na Digital Edu, esse nome já vai aparecer, você não tem que preencher mais nada não, é só a primeira vez, tá bom? Já falei por quê, né, assim, só relembrando que entrou depois, as pessoas cadastram geralmente com primeiro e último nome, primeiro e segundo nome, ou apelido, já acontece muito também. Mas o certificado é interessante você ser identificado realmente com o seu nome completo, tá? Então o link está no chat, basta vocês clicarem, vai abrir a tela e nos encontraremos então na sexta-feira que vem. Para quem fizer sentido, agora às 11 horas temos mais um programa que vamos falar no Momento IMA sobre documentação, né? Manipulação de documentos com IA. Vai ser bem interessante também, às 11 horas. Então, até sexta-feira que vem, em mais um programa Manhã com Dados. Um abraço a todos e até lá!